Hoje nós vamos falar sobre os salmos que profetizou a respeito do apóstolo Paulo. Um dos personagens-chave do Novo Testamento que foi usado por Deus para estabelecer a doutrina da igreja é o apóstolo Paulo. E alguns pontos muito importantes nós queremos destacar aqui. O primeiro deles, que é algo até mesmo polêmico, que alguns dizem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Então Deus não mudou o nome dele. Na verdade, a Bíblia apresenta três nomes de Paulo. O seu nome de nascença, o seu nome hebraico, se diz Shaul. Esse é o nome hebraico, que é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Já o nome Saulo é exatamente a transliteração do nome Shaul, original, para o grego. E já Paulo é a forma latina do nome Saulo. Assista esse vídeo. Com todos os detalhes, essa questão do nome de Paulo. Mas se você ainda não viu, eu já vou deixar aqui um versículo bíblico que esclarece essa questão. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, diz assim: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então preste atenção aqui no texto. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, ou seja, Deus não mudou o nome dele. Então, são apenas os idiomas diferentes. Por que então o nome mais popular é Paulo? Porque ele foi o apóstolo dos gentios. Como ele foi usado para pregar para os gentios, ele usa o nome gentio, que abriu as portas para ele levar a palavra a vários povos. Então, o primeiro ponto que destacamos é a questão do nome. O segundo ponto que vamos destacar está em Atos capítulo 22, no versículo 3, que diz que ele era judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, criado nesta cidade ou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo ele era judeu por ser filho de um judeu, da tribo de Benjamim. Ele era romano por nascença, por ter nascido na cidade de Tarso. E Filipenses 3,5 diz, circuncidado, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus e também fariseu. Paulo, então, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu por nascença, mas ele conquistou a cidadania romana. Mas, irmãos, como Paulo conquistou a cidadania romana? A história diz que no ano 64 a.C., Pompeu conquistou a cidade de Tarso. E quando ele conquistou aquela cidade, ele precisou expulsar os piratas que haviam ali. E para expulsar os piratas, ele contou com a ajuda dos nativos da cidade. Aqueles nativos, então, que o ajudaram, como prêmio, receberam a cidadania romana. E dentre estes que foram premiados, estava o pai de Paulo. Por isso Paulo diz, sou cidadão romano por nascimento, porque ele recebeu como herança do seu pai a cidadania romana. E como fontes, além da Bíblia Sagrada, nós podemos ver num livro com fonte no segundo século da era cristã, chamado Os Atos de Paulo e Tecla. E um terceiro ponto sobre a vida de Paulo é ele agora como um perseguidor da igreja. A Bíblia então diz que ele passa a perseguir um grupo de pessoas que passam a ser chamados pelas autoridades religiosas da época de seita, a seita do caminho. E ele passou a perseguir este caminho. E olha só que interessante, ele perseguindo o caminho, foi exatamente no caminho para Damasco que ele tem um encontro com o verdadeiro caminho, que é Cristo. E o detalhe que chama muito a atenção foi exatamente o horário que aconteceu a sua conversão. A Bíblia diz que em Atos 22, versículo 6, que era quase o meio-dia. Ele estaria chegando ao meio-dia na cidade de Damasco, como alguém queria trazer morte para os irmãos que estavam ali. E meus irmãos, esse horário é importante, porque quando ele vai agora para matar ao meio-dia, Saulo ele estava encarnando as palavras do Salmo 91, versículo 6. Naquele momento ele estava se fazendo a mortandade que assola ao meio-dia. Porém, meus irmãos, em Damasco havia uma igreja que estava orando exatamente nesse horário. Uma igreja que tinha o hábito de orar ao meio-dia.
conforme Atos 10, no versículo 9, a hora sexta, que era o meio-dia, e eles se reuniam para orar. E é exatamente perto do meio-dia, quando a mortandade que assola o meio-dia, que era Paulo, estava se aproximando, a igreja orava nesse momento. Deus então desce ali no caminho de Damasco. E Deus tinha duas opções, ou matar Paulo, ou converter Paulo. Deus então, ele fez aquilo que é da sua essência, que é o seu desejo, que é salvar a todos. O Senhor então salva a vida de Paulo ali no caminho para Damasco. Paulo então começa uma caminhada de aprendizado, de experiências na presença de Deus. E nessa caminhada ele passou a entender que havia um propósito, que havia um chamado de Deus para a sua vida antes mesmo do seu nascimento. E ele chega a relatar isso em vários versículos, como Gálatas 1,15, como Atos 9,15. Ou seja, ele entendeu os mistérios do mundo habitável, que não será o assunto desse vídeo. Mas vamos então aos Salmos, que profetizou então a respeito de Saulo, ou de Paulo, ou de Shaul. Mas um detalhe, antes de entrar no texto, Saulo ele recebeu do seu pai esse nome como homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E Saul também era da tribo de Benjamim, assim como Paulo também era da tribo de Benjamim. Vemos biblicamente que no Antigo Testamento o primeiro líder que se levanta da tribo de Benjamim, ele falhou, ele errou, mas agora Deus levanta um novo líder da tribo de Benjamim. Deus levanta agora Saulo, ou Paulo, ou Shaul, e esse segundo líder agora, ele não falha, ele acerta, porque ele cumpre aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Isso está relatado agora nos Salmos 68, versículo 27, que profeticamente revela a respeito do apóstolo Paulo, porque aqui está escrito assim: ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. E na sequência é citado aí as tribos de Zebulon e Naftali. Você entendeu? Você conseguiu ver Paulo aí nesse versículo? Vamos ler então novamente. Ali está o pequeno. E qual é o significado do nome Paulo, irmãos? Paulo significa exatamente pequeno. Então, quando o texto aí diz, ali está o pequeno, ali está Paulo. O pequeno Benjamim, Benjamim está se referindo à sua tribo, à sua linhagem, que domina sobre eles. Eles quem? Os apóstolos. Paulo, ele foi o maior. Ele chega a dizer assim, eu sou o menor dos apóstolos, mas na verdade ele foi o maior de todos eles. E aí cita as regiões de Zebulon e Naftali, que são algumas regiões que foram evangelizadas por Paulo. Fica então aí esse versículo para a sua reflexão, para o seu conhecimento bíblico. Esse é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Deixa aí agora o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para que você possa ser avisado quando postarmos vídeos novos. Nos ajude no crescimento deste canal, compartilhando, deixando aí o seu comentário, a sua sugestão para os próximos vídeos, para os próximos assuntos. E que esse canal assim possa ser um instrumento de bênção, um instrumento de evangelização. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.